Eu me chamo Meire, sejam bem-vindos a este canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como desenhar formas geométricas e falar de mais algumas coisinhas relacionadas a isso. Eu sei que muitos de vocês pediram um vídeo mostrando como que eu desenho corpos e queriam que esse vídeo já fosse ele, mas não se preocupem que o próximo vídeo é sobre isso, mas para mim trazer esse vídeo eu precisava trazer esse vídeo antes, porque o que acontece, a base que eu uso para desenhar corpos é com formas geométricas e eu sei que muita gente tem dificuldade em desenhar formas geométricas, então por isso eu resolvi trazer esse vídeo antes, me aprofundando nesse assunto, para que no próximo vídeo vocês consigam aplicar tudo o que eu vou ensinar e não ficarem perdidos. Então vamos pro tutorial! E para começar a desenhar formas geométricas, nós precisamos saber como usar as linhas. Então, fundamento da linha. A linha ou fundamento da linha é algo simples, mas muito importante, até porque um desenho nada mais é do que um monte de linha conectada entre si, representando as formas, que é o foco desse vídeo, mas elas são usadas para representar literalmente qualquer coisa. E quando a gente fala de fundamento da linha, o objetivo é sair disso para isso. Aqui nós temos linhas trêmulas, que indica que não se tem confiança, precisão e controle sobre a linha, e linhas peludas, que são linhas bem pequenas que lembram pelos, por isso linhas peludas, e essas linhas são usadas na tentativa de fazer uma linha longa. E aqui nós temos o objetivo desse fundamento, linhas precisas, fluidas e suaves. A coisa mais importante para se concentrar na hora de praticar esse fundamento é em manter essas linhas fluidas e suaves. Esse fluxo suave da linha é a maneira que você conduz o ritmo no papel, é o quanto existe de controle e confiança na hora de se fazer uma linha. No começo é mais fácil fazer linhas fluidas e suaves na hora de desenhar, porque se a gente desenhar com a maior confiança possível, sem se preocupar onde a linha vai terminar, as linhas sempre vai sair fluidas e suaves, só não vai sair com precisão, mas a precisão é algo que melhora com a prática. As linhas podem ser retas e curvas e variar em largura, espessura e pressão. Largura é o comprimento da linha, se ela vai ser curta ou longa. Espessura é o tamanho da linha, se vai ser grossa ou fina. E pressão é a variação de linhas finas, grossas, escura e clara. E essa variação depende do tanto de peso que é colocado sobre a mão e, consequentemente, na ponta da caneta, na hora de se fazer uma linha. Os estudos desse fundamento envolvem principalmente praticar linhas retas, curvas e círculos, e com isso você deve se atentar a duas coisinhas. A primeira é a como você está usando as partes do seu braço, que são o pulso, cotovelo e ombros. Essas partes são articulações, sendo assim elas movem bastante e o modo como você usa elas impacta na hora de fazer linhas retas, curva e círculos. Então, usando só o pulso, para desenhar no geral é ok, é como a gente está acostumado a usar por ser a parte usada para escrever, então na hora de desenhar acabamos só usando o pulso, mas para desenhar essas linhas retas, curvas e círculos, não é indicado usar apenas o pulso, e sim o pulso mais o cotovelo. Então se você manter o pulso travado, mas aumentar a força no cotovelo, fica mais fácil de fazer linhas retas e círculos, e se você juntar o pulso, cotovelo e ombros, só que mantendo o pulso travado e diminuindo a força no cotovelo e aumentando a força no ombro, fica ainda mais fácil de fazer linhas retas, curva e círculos. E o ideal é sempre usar os ombros. E por último, você deve se atentar à posição da caneta. Geralmente usamos a caneta inclinada para desenhar, também por ser a forma como usamos na hora de escrever, então na hora de desenhar acabamos usando ela inclinada, mas se você usar a caneta na vertical em um ângulo de 90 graus, fica mais fácil de fazer as linhas retas, curvas e círculos. Ideias de prática. E para praticar esse fundamento, você pode separar cerca de 10 minutos por dia, ou 2, 3 dias, vai depender do seu tempo, e se quiser tornar isso daqui um aquecimento antes de desenhar. Para praticar esse fundamento, você não precisa passar tanto tempo praticando ele, então 10 minutos está muito bom. E para isso você pode pegar uma folha de papel, ou abrir um arquivo no seu aplicativo de desenho digital e tentar preencher o máximo do espaço com linhas retas em várias direções. E para isso você pode fazer 2 pontos e ligar eles com linhas retas, ou um ponto no centro e vários pontos ao redor com linhas retas entre colunas, e outra prática é traçar uma linha reta e tentar repetir umas 5 ou 8 vezes linhas retas por cima dela. E quando vocês praticarem isso, é normal no começo ficar mais certinho e próximo da primeira linha, e no fim ficar assim. E outra ideia de prática é fazer 4 pontos. Quando vocês forem fazer esses pontos, não precisa ficar pensando muito aonde você vai colocar eles, só desenha onde você acha que eles têm que ficar, mas não pense muito na localização deles. Então, nessa ideia de prática é você fazer 4 pontos e conectar com linhas retas.
Depois conectar os cantos com o X e por último desenhar uma cruz no centro do X. Comece com linhas curtas e depois tente fazer linhas mais longas, porque linhas longas são mais difíceis. Então, sendo assim, se os pontos são próximos, a linha fica curta e quanto mais distante os pontos, mais longa fica a linha. E na coluna, se o espaço entre ela é pequeno, menor fica a linha, e quanto maior o espaço entre a coluna, mais longa fica a linha. E quando vocês forem fazer uma linha, pensa antes de fazer ela, e para isso existe o Ghosting Line, ou linhas fantasma, que é você fazer o movimento da linha 2 vezes, sem tocar a ponta da caneta no papel, e na terceira vez traçar a linha. E para as linhas curvas, é recomendado fazer 3 pontos e conectá-los com linhas curvas, e arcos dentro de coluna, onde seu fim e começo tem que estar paralelo. E nesses arcos você também pode imaginar 2 pontos onde esses arcos se conectam. E tenta praticar fazer esses arcos e linhas curvas em um movimento fluido e suave. Fazer linhas curvas é um pouco mais difícil do que fazer linhas retas, principalmente por conta disso da fluidez, suavidade e precisão. Acredito que é por isso que muita gente tem dificuldade em desenhar cabelos, porque essa questão da precisão, fluidez e suavidade é onde mais pega, então pratiquem bastante fazer linhas curvas. E mesma coisa aqui, comece com as linhas curvas pequenas e depois tente fazer linhas curvas mais longas, e a distância dos pontos e o espaço entre a coluna define o tamanho das linhas curvas. Você também pode tentar diversificar na pressão da linha. No tradicional, a pressão depende do material usado, e no digital, se a pressão da caneta está ativada e se o pincel usado tem ou não pressão e se está com a pressão ativada. E sobre espessura, no tradicional depende do material usado. O material que você mais consegue diferenciar a espessura é o lápis por conta da sua ponta, já que à medida que você inclina ele, você consegue aumentar ou diminuir sua espessura. Já no digital, isso é a coisa mais fácil, porque você consegue controlar o tamanho do pincel que você está usando. E para praticar os círculos, tem um exercício bem comum, que é você delimitar um espaço com 2 linhas e fazer os círculos dentro desse espaço, tocando a linha de cima e de baixo. Eu confesso para vocês que eu não gosto muito desse exercício, mas eu sei que é bom praticar ele para que você consiga ter mais controle do círculo. E os círculos não precisam ser círculos perfeitos, o objetivo é tentar ser o mais preciso na hora de praticar eles. E não se esqueça, na hora de praticar as linhas e círculos, usar as partes do braço, principalmente os ombros, e aquela questão das linhas fantasmas. Eu sei que esse fundamento parece inútil, mas ele é a base para um desenho com linhas, e acho que até aqui vocês entenderam que esse fundamento serve para você ter mais precisão e confiança nas linhas e controle sobre as linhas e no seu traço, já que a linha diz muito respeito ao seu traço. Fundamento da forma, mas fundamento da perspectiva. Ok. Agora as coisas vão complicar um pouquinho, porque muitos não gostam de ouvir formas e perspectiva. Eu vou explicar esses 2 fundamentos juntos, porque quando você aprende um, você aprende o outro, então dessa forma acredito que vai ser mais fácil. E acredito que muitos de vocês já escutaram ou leu a seguinte frase: tudo no mundo pode ser simplificado com formas geométricas. E realmente, tudo no mundo pode ser simplificado com formas geométricas, e além do fundamento da linha, é o fundamento da forma e perspectiva que faz isso ser possível. Formas 3D versus formas 2D. Quando a gente fala de simplificar as coisas com formas geométricas, é usando formas 3D, então é bom entender a diferença entre uma forma 2D e 3D. Uma forma 2D é plana e não tem profundidade. Já a forma 3D tem profundidade e é facilmente rotacionada no espaço. E antes de eu dar continuidade ao vídeo, eu preciso deixar claro que aqui eu não vou te ensinar perspectiva, até porque eu não sou profissional nesse assunto, eu apenas vou te mostrar o que é e como funciona o básico de perspectiva. E assim, eu nem queria falar de perspectiva nesse vídeo, mas as formas geométricas está ligado à perspectiva e perspectiva está ligado às formas. Você até consegue desenhar e aprender as formas sem saber perspectiva, mas vai ser bem difícil. Então, se você souber perspectiva, fica mais fácil ao aprender as formas, porque você vai saber como manipular essa forma no espaço, e o espaço é a perspectiva. E eu falei o que é perspectiva. Perspectiva é uma técnica de representação tridimensional, ou seja, serve para ajudar a gente a representar espaços 3D em uma página plana. E nesse vídeo eu vou te explicar o básico de perspectiva com 1,
2 e 3 pontos de fuga. Saiba que existem muito mais tipos de perspectiva, mas entender essas 3 já ajuda muito na hora de desenhar as formas, então concebemos essa imagem que muitos não gostam para eu te explicar algumas coisas que tem na perspectiva. Nós temos a linha do horizonte, que é essa linha imaginária que determina a altura dos olhos do observador. Também tem o ponto de fuga, que é esse ponto na linha do horizonte para onde as linhas irão convergir, e linhas paralelas que se distanciam e se convergem para o ponto de fuga. E com isso explicado, agora eu vou explicar rapidinho os tipos de perspectiva com a caixa/cubo. A caixa é a forma mais usada na perspectiva. Tudo o que você deseja desenhar é uma caixa ou pode caber dentro de uma caixa. Isso porque ela nos fornece os 3 lados e isso dá a impressão de 3D. E esses 3 lados é o X, Y, Z. X é a largura, Y a altura e Z a profundidade, e tudo no mundo consiste nessas 3 dimensões. Então, na perspectiva com um ponto de fuga, nós temos só um ponto de fuga. Isso quer dizer que todas as linhas que convergem vai sair desse ponto, e as linhas na vertical e horizontal são retas e paralelas, e o foco é na face, no plano frontal. Já na perspectiva com 2 pontos de fuga, temos 2 pontos de fuga, e com isso temos linhas paralelas que convergem saindo dos 2 pontos. E aqui só temos linhas retas e paralelas na vertical e o foco é na aresta. Aresta, segmento de reta que unem os lados de uma forma. E na perspectiva com 3 pontos de fuga, temos 3 pontos de fugas. É basicamente os 2 pontos de fuga com um ponto a mais em cima ou embaixo. E aqui todas as linhas convergem e o foco é na vértice. Vértice, ponto de união das arestas. Isso daqui é o mais básico do básico da perspectiva, então com isso explicado, vamos então aprender as formas. O cubo ou caixa, como vocês puderam ver, é feito com linhas paralelas que se convergem, criando profundidade. Na hora de desenhar o cubo, você não vai precisar fazer todas essas linhas que tem na perspectiva, você só precisa focar em ter as linhas convergindo de acordo com a perspectiva, para não ter um cubo que a linha vai para um lado e a outra vai para o outro. Outra forma é a esfera. Esferas é bem simples, basicamente é um círculo. Na esfera nós temos 2 linhas que contornam e curvam a esfera para indicar seu ângulo. Essas linhas são chamadas de eixo horizontal e vertical. A esfera é a forma mais fácil porque sem essas 2 linhas não passam de círculos. Também temos elipses. Elipses são círculos em perspectiva. Se a gente traçar um círculo, podemos perceber que ele forma arcos que se conectam formando um círculo perfeito. É importante saber disso porque elipses têm um eixo maior e menor, e esses eixos sempre têm o mesmo tamanho, e por conta disso, elipses são simétricas e sempre formam o ângulo de 90 graus em seu centro. Outra forma é os cilindros, que é formado pela conexão de 2 elipses. Você vai ver, hoje eu vi o cilindro sendo curvado com essas linhas, que são as elipses, principalmente quando ele está em perspectiva. Essas linhas que curvam os cilindros, que são as elipses, são bastante usadas no foreshortening ou escoço, que é o que cria profundidade em algo e de que algo está mais próximo do observador. E aqui essas linhas são ótimas para enfatizar essa perspectiva e essa profundidade dos cilindros, de que realmente algo está próximo e outra parte está lá longe. Para desenhar um cilindro, você pode começar com uma elipse, puxar uma linha central entre os eixos, desenhar a outra elipse e conectar elas para dar a forma de cilindro. Ou então você pode desenhar o cilindro a partir de um cubo, já que o cilindro ou qualquer forma pode ser colocada dentro de um cubo. É só você fazer um X dentro do cubo, fazer um círculo dos 2 lados e puxar o cilindro. Parece algo difícil, confuso, mas faz sentido. E quando você já estiver dominando cubos e cilindros, você já pode praticar cones e pirâmides. Essas 2 formas não são tão usadas como cubos, cilindros e esferas, mas precisamos saber desenhar elas. Então, o cone tem base circular e afunila até a ponta. Então, a partir de um cilindro, você vai escolher uma das elipses e em seu centro conectar uma linha até a outra elipse, dessa forma formando o cone. E para desenhar a pirâmide tem base quadrada e é um triângulo com 4 lados, então é feito a partir de um cubo. Você vai fazer um X para definir a base da pirâmide e na parte oposta você vai fazer um ponto em seu centro, conectando nos 4 pontos da parte oposta e assim formando a pirâmide. E estamos quase chegando na parte final de formas geométricas em 3D. Eu só quero ressaltar alguns pontos para você lembrar na hora de praticar e desenhar elas, e também vou recomendar algumas práticas que você pode fazer para conseguir dominar essas formas 2D e 3D. Antes, alguns pontos a lembrar.
Sempre que você for desenhar as formas em 3D, pensa na sua localização antes de desenhar, não saia desenhando elas aleatoriamente. Começar a ter esse pensamento agora vai te ajudar na hora de desenhar o corpo com formas geométricas ou qualquer coisa com formas. Outra coisa é sempre imaginar a profundidade da forma 3D, o lado que não vemos, até porque são formas 3D e elas têm profundidade, e para isso você pode usar linhas traçadas ou então uma linha mais clara. Também tenta imaginar como as formas interagem entre si, ao lado uma da outra e se conectando. Ideias de prática. Eu recomendo você começar praticando formas 2D porque é mais fácil, e as ideias de exercício são bem simples e tem como foco quadrados e elipses, e podem ser feitas em torno de 10 minutos, e aqui você também pode tornar isso um aquecimento antes de desenhar. Então, as ideias de práticas é desenhar elipses rotacionando no espaço entre duas linhas, e aqui você pode brincar com essas duas linhas retas e curvas. E sabe aqueles 4 pontos conectados com linhas retas e que tem um X e uma cruz dentro? Agora vamos desenhar elipses que tem que ocupar todo o seu espaço, tocar em todos os lados. E assim que as práticas de formas 2D estiver fácil de ser feita e você sentir que está dominando aquilo, você pode passar para as práticas de formas 3D. Sempre focando na perspectiva e nos pontos e dicas que eu citei anteriormente. Os exercícios mais comuns é cubos e cilindros em perspectiva com um ponto de fuga, e se você quiser você pode tentar os outros pontos. E também tenta praticar o foreshortening para dar ilusão de profundidade, e você também pode aplicar o foreshortening nos cubos para dar essa ilusão de profundidade. Também tem um outro exercício que é fazer círculos e definir o ângulo com o eixo vertical e horizontal. E se você não sabe perspectiva, mas quer aprender as formas, você pode começar pesquisando por essas imagens no Pinterest e usar elas para visualizar as formas em perspectiva. Foi assim que eu comecei a aprender as formas em 3D antes de saber perspectiva. Foi copiando essas imagens, elas me ajudaram muito a se acostumar com as formas 3D, então se você quiser ir por esse caminho também dá certo. E por último, desenhe todas as formas interagindo entre si e se conectando. E se você quiser se arriscar e dificultar um pouquinho mais, você pode pegar objetos e simplificar com formas 3D. Manipulação das formas 3D. Existem vários tipos de manipulação da forma, então eu só vou falar as que eu conheço. Rotação. É pegar a forma e girar, rotacionar ela no espaço. Existe um método para você conseguir girar a forma usando o cubo. Você vai escolher o lado que você quer rotacionar, fazer um X ligando os cantos do cubo e uma linha em seu centro, que é o eixo central. Depois você vai desenhar uma elipse que toca as pontas de cada canto. Não é para fazer assim, tocando os lados, e sim as pontas de cada canto. No começo eu achava que tinha que fazer tocando os lados, mas se você fizer assim, na hora de rotacionar o cubo, ele vai ficar menor, então é nas pontas de cada canto. Depois disso, você vai escolher o lado que você quer girar, desenhar 4 pontos à frente para o lado que você quer girar, e então desenhar o cubo. Prontinho, cubo rotacionado. Parece difícil, mas depois de algumas práticas fica fácil e você não vai precisar fazer todo esse passo a passo, porque sendo sincera com vocês, eu nunca usei isso na hora de rotacionar o cubo, mas por saber como rotacionar o cubo com esse método e ter feito muitas práticas do cubo rotacionando, seguindo esse método, agora é fácil imaginar como ele fica rotacionando e conseguir desenhar ele de qualquer ângulo. Flexão é você pegar a forma neutra e dobrar, torcer ou inclinar a forma. No começo pode ser difícil flexionar as formas de imaginação, porque é difícil, então recomendo vocês seguirem essas imagens que tem no Pinterest para conseguir visualizar essas formas flexionando. Depois de algumas práticas vai ser fácil flexionar as formas sem precisar olhar em nenhum lugar. E eu percebi que as formas flexionadas sempre têm curvas, deixando um aspecto mais gestual. Esticar e comprimir. Que as formas também têm curvas e esse conceito é bastante usado na animação para deixar um aspecto mais gestual. E detalhe que aqui, quando a forma estica, as linhas se curvam para dentro, e quando a forma comprime, as linhas se curvam para fora. Distorção da proporção. É você pegar a forma neutra e converger as linhas para um lugar, como se o ponto de fuga estivesse lá longe, ficando uma parte maior e a outra bem pequena. E aqui pode ser usado linhas retas ou curvas, e lembrando que as curvas traz um aspecto mais gestual de movimento na forma e reforça ainda mais essa questão da distorção da forma. Linhas de contorno.
As linhas de contorno são linhas que contornam uma forma ou algo, e essas linhas ajudam a descrever a forma para o observador, e você pode manipular essas linhas para dar a impressão que a forma mudou, como nesse exemplo de que o cilindro agora com essas linhas tem esse novo formato. E como essas linhas ajudam a descrever a forma para o observador, essas linhas geralmente se curvam para dentro e sai para fora. Deformar o volume é você pegar a forma neutra e adicionar volume em alguma parte. É como deformar diferentes partes da forma com linhas curvas e retas. Cortar. Aqui você vai imaginar uma faca imaginária que corta a forma, e aqui tem muitas possibilidades. Cortar a forma ao meio ou só uma parte, arredondar os cantos, ou imaginar a faca esculpindo a forma. Formas orgânicas. Para mim, existem dois tipos de formas orgânicas. Essa aqui, que são formas aleatórias com curvas, ou junção de cilindros e esferas com linhas de contorno, e nessas formas você vai ver esse círculo para indicar a parte vista, e essa aqui, que você junta uma ou mais formas 3D para representar algo de forma mais orgânica, algo mais natural. Eu também vi em muitos lugares dizer que as formas geométricas manipuladas são formas mais orgânicas, e acredito que isso esteja certo. E para praticar, você pode começar com essas formas aleatórias com linhas de contorno. Você faz a forma aleatória, depois você faz uma linha central e então as linhas de contorno. Depois, juntar formas orgânicas e formas geométricas interagindo entre si. E então tentar criar algo mais orgânico e natural com formas geométricas e formas manipuladas. E é isso que eu tenho para falar sobre linhas, formas, perspectiva e principalmente formas 3D. E queria ressaltar que formas 3D é essencial e é uma base bem importante. Eu não vou vir aqui e dizer que isso é fácil, qualquer um desenha, porque não é fácil. É algo que no começo parece ser um bicho de 7 cabeças, palavras e linhas que não faz sentido algum e você não entende como que isso pode ser usado nos seus desenhos, mas dominar a construção de formas básicas é fundamental para que você consiga desenhar o corpo ou qualquer coisa a partir da imaginação. Então eu realmente recomendaria você separar um tempinho para praticar as formas e os outros fundamentos, porque para dominar isso daqui tudo que eu falei ao decorrer do vídeo, requer muita prática, é algo que infelizmente não se aprende da noite pro dia, então é algo que requer muita prática e leva um tempo, então recomendo você separar um tempinho para praticar isso. E para finalizar esse vídeo, recomendações de materiais. Nesse vídeo eu falei sobre o fundamento da linha, forma e o básico do fundamento da perspectiva, e agora eu queria falar alguns materiais que me ajudaram. Eu recomendaria você se aprofundar nesses fundamentos além desse vídeo e complementar seus estudos com os materiais que eu vou recomendar. Eu só vou recomendar alguns nesse vídeo, mas saiba que tem muito conteúdo aí na internet falando sobre esses fundamentos, então recomendo que você dê uma pesquisada até encontrar algo que você goste explicando esses fundamentos. Então, os vídeos principais que me ajudaram foi esse vídeo do Robert Lazowskis. Ele me ajudou muito a ver essa questão de simplificar qualquer coisa com formas geométricas. Também recomendo você dar uma olhada nos outros vídeos desse canal. Também tem essa série de vídeos chamada Aprende a Dibujar de uma Maldita Vez, do canal JS Linares. Eu amo muito essa série de vídeos, ela me ajudou muito, principalmente a desenhar formas geométricas. Também tem esse vídeo do Max Medina, que ensina perspectiva em 3 passos, e esse vídeo obviamente me ajudou em perspectiva. E também tem os vídeos no geral do canal Dr. Drawn. Também tem mais vídeos que me ajudaram e eu vou deixar os links para eles na descrição. E sobre livros, o que mais me ajudou foi o livro do Tom Fox, o Anatomy for Artists, Drawing, Form e Pose, só que esse livro tem mais foco, esses fundamentos sendo aplicados no corpo humano. Mas eu sei que tem livros com foco só nesses fundamentos, como por exemplo o How to Draw, que é muito bom, e o foco desse livro é mais perspectiva e forma. Eu não lembro quais materiais me ajudaram no fundamento da linha, porque faz muito tempo que eu aprendi esse fundamento, então eu não lembro realmente quais vídeos me ajudaram, mas eu vou deixar na descrição alguns vídeos que eu já assisti depois de ter aprendido esse fundamento, e são vídeos que eu gosto bastante da explicação de como ensina, então eu vou deixar também alguns vídeos falando sobre esse fundamento da linha, linkado na descrição também. E eu quase ia esquecendo, mas também tem o site Drawmabox, que disponibiliza muito conteúdo gratuito sobre esses assuntos. E é isso, gente, chegamos ao fim do tutorial. Eu espero que esse vídeo possa ajudar alguém de alguma forma. Esses 3 fundamentos que eu abordei
são muito importantes no desenho e saber eles vai te ajudar a desenhar o corpo todo e qualquer coisa. Então, realmente espero que esse vídeo possa ajudar alguém, porque eu tentei passar tudo o que eu sabia sobre esses fundamentos com o conhecimento que eu tenho hoje em dia. Lembrando que eu não sou nenhuma profissional nesse assunto, eu só sou uma artista que tá aprendendo e está compartilhando esse conhecimento na internet, na tentativa de estar ajudando outros artistas. Então espero que eu realmente consiga estar ajudando alguém. E é isso, gente. Obrigada a você que chegou até aqui. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Deixa seu like se você gostou do vídeo. Comenta o que você achou também. E se tiver alguma dúvida, eu vou tentar tirar sua dúvida. E é isso, gente. Nos vemos no próximo vídeo, que é sobre como desenhar o corpo todo. Então, até o próximo vídeo. Bye, bye. Tchau, tchau. Até!